Olá, eu sou o pastor José Roberto Varrez, da Igreja Unida do Jardim Ângela, e tenho o prazer de continuar falando sobre o assunto escatologia, agora sobre o assunto a grande tribulação. Teremos aí algumas aulas sobre esse assunto e fico feliz em poder compartilhar com você o pouco conhecimento que eu tenho. O assunto tribulação ele desperta muita curiosidade, muito interesse. Tá? É, aliás, todo assunto de escatologia, ele gera falatórios, todo mundo quer falar um pouco, e aí cita-se versículos de um lado de outro, muitas vezes fora de um contexto, né? Muita gente gosta de falar sobre escatologia, tá? Lembrando que a nossa visão é uma visão pré-tribulacionista, dispensacionalista e pré-milenista, tá? Então, alguém que crê numa outra corrente ou que foi ensinada numa outra visão vai ter dificuldade para aceitar ou assimilar o que a gente vai estar falando, tá? O objetivo, a gente está falando sobre a grande tribulação e, em linhas gerais, a gente vai falar um pouquinho, em linhas gerais, e depois a gente vai procurar dar alguns detalhes. Não vai dar para ser tão minucioso, porque senão não faltaria tempo e conhecimento para mim também, ok? Então a gente vai primeiro falar em linhas gerais, a gente vai falar um pouco dos personagens, por exemplo, quem é o anticristo, o falso profeta, a besta, a marca da besta, que tanto se fala, chip implantável. A gente vai procurar falar um pouco de cada uma dessas coisas. Os cavaleiros do Apocalipse, né? A gente vê, muito se fala sobre isso, os cavaleiros do Apocalipse, os selos, as trombetas, as taças da ira de Deus, tá? Não tão famoso, mas também as duas testemunhas, tá? Que elas aparecem no cenário da grande tribulação, pois são mortas, né? Então vamos lá. Em linhas gerais, a grande tribulação, ou o período da tribulação, é um período de 7 anos, dividido em duas etapas de 3 anos e meio e 3 anos e meio. Tá? A primeira etapa é chamada de tribulação, a segunda etapa de grande tribulação. Em linhas gerais, a igreja é arrebatada, passa-se um período, tá ok? Há um desarranjo no mundo, tá? Surge a figura do anticristo e o mundo aceita ele como uma grande liderança mundial. Tá? Ele tem um apoio de 10 reinos, tá? De 10 nações, ou 10 impérios, ou 10 fortes comunidades, será o que for, são 10 grupos que apoiam ele, tá? Que a Bíblia fala que chama de chifres. Tá? Aliás, é muito comum as pessoas, quando lerem na Bíblia a palavra chifre, não entender. Chifre na Bíblia simboliza poder, tá ok? O Senhor Jesus Cristo, ele aparece em Apocalipse com um chifre. Só que Satanás, ele procura desfazer, sempre que eu falo sobre escatologia eu falo isso, né? Satanás, ele procura desfazer das figuras, das tipificações bíblicas com um deboche, né? O número 7, por exemplo, da Bíblia, ele é tão importante, e ele, no mundo, Satanás colocou como o número da mentira. O corno, né? O corno, tá? Na Bíblia, o chifre, o corno, representa poder e autoridade. No mundo, uma pessoa que é chamada pelo outro de corno é porque ele foi traído ou ela foi traída. Então Satanás, ele procura desprestigiar figuras bíblicas, tá, okay? Para que a gente tenha até dificuldade para entender ou aceitar. Tá? Mas biblicamente, né, o Senhor Jesus aparece em Apocalipse com um chifre, tá, ok? Porque chifre simboliza poder. Então há uma figura no Apocalipse com 10 chifres que apoiam um outro chifre que é o anticristo, ok? Então essa liderança mundial, anticristo, ele aparece, tá? As nações, de forma geral, aceitam ele, tá? Ele propaga uma falsa paz, tá? Ele consegue o carinho e a autoestima
dos judeus, tá? Apoiado com base em um falso profeta, que provavelmente é um judeu também, tá ok? E Israel aceita essa liderança mundial acreditando que ele seja o Messias que eles esperam, tá ok? E começam os primeiros 3 anos e meio, e o mundo vai sendo tocado, ok? Uma aparência de que as coisas estão indo bem, tá? E aí a Bíblia fala que Deus começa a abrir, permitir que os selos sejam abertos. Deus libera 7 selos, que são juízos divinos, tá ok? Tem aquela figura lá em Apocalipse, onde João vê um livro, tá ok? Com 7 selos, e procurou-se no céu e na terra alguém que fosse digno de abrir os selos, e não foi encontrado. E aí, de repente, alguém vem e fala, olha, a voz vem e fala, olha, calma, João, né? Está aqui aquele que é digno de abrir os selos, né? E apontava para o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala, por exemplo, de um livro, a gente tem um conceito de livro, por exemplo, deixa eu pegar aqui o manual de escatologia do J. Dwight Pentecost, que tem me assessorado também nessas aulas, né? Então, a gente tem o conceito de um livro, isso aqui, ó. Mas o livro que fala lá em Apocalipse, é um pergaminho, é um rolo onde você tem folhas enroladas, tá? E à medida que elas vão sendo enroladas, existem selos que vão fechando esse rolo. Então, mais ou menos assim, você abre um selo, você desenrola um pedaço do livro, do pergaminho, do rolo, né? Dos rolos. Aí, liberou a profecia do primeiro selo, solta-se o segundo selo, desenrola um pouco mais e vai desenrolando o livro e vão se revelando as profecias. A grosso modo, em Apocalipse, ele vai acontecendo dessa forma. Deus vai liberando, abrindo os selos, Jesus permitindo que os selos vão ser abertos, tá ok? O último selo aponta para uma sequência de 7 trombetas. Então, o 7º selo abre a primeira, libera o sonido da primeira trombeta, que não tem nada a ver com aquela trombeta que nós aprendemos lá na última trombeta do arrebatamento, né? E aí, 7 trombetas. Quando chega na última trombeta, na 7ª trombeta, começam as taças da ira de Deus, ok? E então são 7 selos, depois 7 trombetas, depois 7 taças, que são todos juízos de Deus. Deus aplicando juízo sobre a face da terra. Tá? Na metade desses 3 anos e meio, tá? E a gente vai ler versículos bíblicos que explicam por que são 3 anos e meio e tal, a tal das 2 testemunhas morrem, ok? É um momento onde se acredita que há paz e segurança na terra, e como diz em Tessalonicenses, a paz e segurança na terra, e aí vem repentina destruição, ok? Aí Israel, ele rompe com o anticristo, que até então seria o Messias, ok? E aí a partir da metade da grande tribulação, o anticristo se volta com as nações contra Israel, e começa uma perseguição ferrenha a Israel. No final da grande tribulação, dos 7 anos, as nações tentam destruir Israel. Tá? Aí o Senhor Jesus, ele volta, tá? Nós estudamos nas 2 aulas anteriores o tribunal de Cristo, depois as bodas do Cordeiro. Enquanto está acontecendo isso nos céus, na terra está acontecendo isso que nós estamos discutindo. Aí o Senhor Jesus, ele vem para a terra, ele volta a sua segunda vinda, agora de forma visível, porque a primeira ele não toca na terra, ele chega nos ares e chama a noiva, tá? a igreja. Agora ele desce com a sua igreja, com a multidão de seus santos, ok? E aí ele acontece a batalha de Armagedon, o juízo das nações, ok? Israel aceita o Messias, e aí começa o período do milênio. Em linhas gerais,
Isso é o que vai acontecer nos 7 anos da grande tribulação. Tá, ok? A gente acredita que serão 7 anos, porque como nós estudamos lá atrás, nas 70 semanas de Daniel, aconteceram 7 semanas, depois mais 62 semanas, e ficou faltando uma semana, a 70ª semana, que seria para os últimos dias. Tá, ok? Nós estamos na época da graça, nós estamos no período da igreja, na plenitude dos gentios, aguardando o arrebatamento da igreja, seremos arrebatados, e como nós demonstramos nas aulas anteriores, acreditamos que a igreja não estará no período da grande tribulação. Quem estará presente na tribulação? A igreja que não subiu, a igreja morna, a igreja de Laodiceia, porque a igreja de Filadélfia subiu. Quem mais estará? Estarão aqui o povo, a nação de Israel. Ok? Quem mais estará aqui? As nações gentílicas. Ok? Porque Deus também tem algo a tratar com as nações gentílicas. Deus há de tratar com Israel, com as nações gentílicas. Ok? E a igreja que ficou vai ser tratada como as nações gentílicas, com as mesmas oportunidades, né, de se arrependerem. Mas não vai ser algo simples. Haverá salvação na tribulação, mas não da forma como é hoje, com a liberdade que nós temos, será muito mais difícil. O Espírito Santo, né, ele vai agir de uma forma diferente no período da tribulação. Ok? Bom, em linhas gerais é isso. Tá? Agora a gente vai começar a falar, citando versículos bíblicos e procurar dar um pouco mais de dados, falar um pouco sobre algumas curiosidades, discutir alguns assuntos que as pessoas falam sobre... tem muita profecia que falam que está acontecendo hoje, na realidade, é profecia para o período da grande tribulação. A gente vai ver que Mateus 24 tem muito mais a ver com Israel do que com a igreja, e a gente confunde às vezes. Tá? Por exemplo, quando Jesus fala do princípio de dores, tá? A igreja vai pegar uma rabeira desse princípio de dores, porque nós estamos vivenciando situações como essa, mas ainda não é o que vai acontecer na grande tribulação. A igreja vai ver alguns sintomas, tá? Mas a igreja é arrebatada antes, tá, ok? Bom, vamos dar sequência aqui. Bom, veja bem, é importante a gente falar de 2 assuntos também, né? A gente entender, né, que a grande tribulação ela é delimitada pelo arrebatamento da igreja em 2 grandes pontos, né? O arrebatamento da igreja e a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo com a sua igreja. Tá? Esse intervalo dá um pouco mais de 7 anos, porque nós falamos que a igreja sobe, há um tempo de preparação para o surgimento do anticristo, ok? Ele surge, tá? Já falamos nas aulas anteriores, o anticristo não é que ele vai nascer quando a tribulação, quando a igreja foi arrebatada. A igreja foi arrebatada e vai nascer o anticristo? Não, não. O anticristo, quando a igreja for arrebatada, ele já existirá, tá, ok? Ele é um ser humano, tá, ok? A gente já discutiu isso lá atrás, tá? Porque ele é lançado no lago de fogo e enxofre, tá, ok? Como é que ele é lançado se ele para arder, para queimar, né, sofrer, né, se ele não for um ser humano? Ele é um ser humano, tá, ok? Ele é um ser vivo, ok? Então veja bem, o anticristo ele existirá, ele só não estará como a pessoa do anticristo, né? Na verdade ele não vai ser chamado no período da tribulação, ninguém vai falar o anticristo, vem aqui. Não. Aliás, a palavra anticristo não existe no livro do Apocalipse. Existe nas outras epístolas, né? Nas outras cartas de João. Curiosamente, João que traz a revelação do Apocalipse. E ele não cita a palavra anticristo. Mas é a pessoa, é o assolador, é a pessoa do anticristo. Okay? Anticristo no sentido de se colocar no lugar de Cristo, se colocar no lugar de Deus. A gente vai falar um pouco mais sobre essa figura aí.
tá ok? Mas veja bem, passa-se um período, né, ele aparece, tá ok? E começam os 7 anos. Então, em linhas gerais, tá, um pouco mais que 7 anos, surgirão acontecimentos. Então, ponto inicial, a igreja sobe, ponto final, a igreja volta na segunda vinda de Cristo, tá ok? Que são os acontecimentos que precedem o milênio, tá? Bom, como é que é chamado esse período? Existe uma profecia que ela é fortemente tratada no Velho Testamento e pouco se fala nela. É a profecia do dia do Senhor, né? Tem muito material no Antigo Testamento sobre o dia do Senhor e passa desapercebido, porque a gente só fica escolhendo aquilo que nos interessa, tá? A gente só quer aquilo que nos agrada, que soa melhor aos nossos ouvidos. Mas viver o Evangelho não é só viver daquilo que nos agrada, tá ok? É viver de renúncia, é viver de conhecimento. Quando a gente passa a estudar o dia do Senhor, a gente começa a ter um conceito melhor do que Cristo fez por nós. Porque o dia do Senhor vai ser um período de juízo divino, de ira divina, onde Deus vai julgar as nações, disciplinar as nações, punir as nações. E aí quando a gente entende um Deus que é justo, porque a justiça de Deus que não pactua com o pecado, com o mal, né, a gente começa a compreender o bem que Ele nos fez, né, sem merecermos, pelo simples fato de aceitarmos Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados, procurarmos ter uma vida piedosa. Ele nos livra de tantas coisas que estão destinados àqueles que zombaram de Deus, aqueles que não deram crédito à pregação. Tá? Então, o dia do Senhor é uma linha de profética no Velho Testamento tremenda e ela continua no Novo Testamento. Tá, ok? O dia do Senhor, tá, acontecerá em um dado momento e aí cada um fala uma coisa. Tem gente que fala que o dia do Senhor já aconteceu, tem gente que fala que o dia do Senhor vai ser assim que a igreja for arrebatada, durante a grande tribulação, vai ser depois. Tem gente que fala que o dia do Senhor é o dia do juízo final. Tá? Bom, dentre tantos comentários, tá, existem duas linhas de pensamentos fortes. Tá? E elas praticamente se complementam. Tá? Existiram dois grandes homens de Deus, tá? Um deles, mais famoso, Scofield, o pastor Scofield, tem inclusive a Bíblia Scofield. Scofield, que foi um dos maiores disseminadores da doutrina pré-tribulacionista, dispensacionalista. Ele foi um estudioso, ele que foi um dos responsáveis pela divulgação da riqueza dos estudos escatológicos, né? Então, o que o Scofield ele fala? Né? Uma das posições, né? Ele fala assim, ó, ele fala que o dia do Senhor, né, começa com a segunda vinda de Cristo, quando ele vem com a igreja com todo o seu exército, julga as nações, faz o que tem que fazer ali, começa o milênio, tá ok? Lá na frente, há a tal da revolta de Satanás, e depois existe o quê? Como eu posso dizer assim, a destruição do planeta, okay? No final do milênio, a destruição para que haja novos céus e nova terra, né? Para que haja o grande trono branco, e tudo isso ele chama de o dia do Senhor. Então o dia do Senhor para Scofield é a segunda vinda, vamos dizer, até o trono branco. Tá? E uma grande outra visão, tá? Que ela concorda plenamente com o que Scofield fala, tá? É a visão do pastor Ironside. Tá? O que o Ironside fala? Ele fala que é tudo isso que o Scofield disse, só que começa antes. Começa a partir do momento que a igreja é arrebatada. Quando a igreja é arrebatada, começa o juízo de Deus. Deus começa a tratar com a raça humana. Tá, ok? Bom, esse período
Bom, eu quero crer que o dia do Senhor ele acontece exatamente dentro do período da grande tribulação, tá? Porque o dia do Senhor o período da tribulação, a última semana de Daniel, ela tem objetivos específicos em relação a Israel. Agora, o dia do Senhor, ele também, tá? Eu posso dizer que ele acontece simultaneamente com a última semana. Enquanto Deus está tratando com Israel, Deus também está tratando com as nações gentílicas, os vivos, ok? Vamos falar um pouco mais. O termo dia do Senhor, ele aparece em trechos como Isaías 2:12, 13 do 6 ao 9, Ezequiel 13:5, Ezequiel 33, Joel 1:15, vários em Joel, Amós 5:12 duas vezes, 5:18, 18 e 20, né? Sofonias 1 do 7 e o 14 duas vezes, Zacarias 14:1, Malaquias 4:5, no Novo Testamento, Atos 2:20, 1 Tessalonicenses 5:2, 2 Tessalonicenses 2:2 e o famoso 2 Pedro 3:10. Tá? 2 Tessalonicenses também é muito famoso, 2:2. Tá? Além da expressão termo dia do Senhor, a gente pode encontrar situações como aquele dia, ou o dia, ou o grande dia. São situações que aparecem cerca de 75 vezes no Antigo Testamento. Tá? Isso evidencia, tá, a sua importância nas escrituras proféticas. Aparece muito. Não é em vão que Deus repete muito esse assunto. Esse assunto vem à tona várias vezes no Velho Testamento. Ok? Bom, dentro do período tribulacional, tá, simultaneamente acontecendo o dia do Senhor, tá, a gente pode mais ou menos mencionar uma sequência de fatos, tá? Mais ou menos assim, tá? Nós teremos o quê? A ascensão de um governo, de um império, tá, que fará aliança com Israel. Tá? Mais para frente a gente talvez fale um pouco sobre a estátua de Nabucodonosor. Já citamos atrás, né, que cada parte da estátua representa um grande império mundial. Tá? E as pernas dessa estátua, a base dela, né, são pernas de ferro, que nos seus pés é uma mistura de ferro com barro, tá, ok? E os dedos, e uma pedra é lançada e destrói essa estátua. Tá? Mais lá para frente a gente vai falar um pouco sobre isso, tá, com mais detalhes. Mas entenda que Daniel, lá no capítulo 2, tá, lá no começo, quando ele fala sobre a estátua, que foi o sonho de Nabucodonosor, porque tem a ver com os impérios mundiais, que finaliza com o império do anticristo. Tá? Daniel e Apocalipse estão extremamente relacionados, tá? Voltamos a dizer sobre isso, e aquela estátua, tá, ainda falta um império para ser finalizado, que é o império do anticristo, que é a base dessa estátua, e uma pedra é lançada e destrói essa estátua. E a gente vê essa pedra ser lançada quando Cristo volta com a sua igreja, e ele vem para julgar as nações. Tá, ok? Bom, então surge, vamos dizer assim, um novo Império Romano, tá? Seria a federação do novo Império Romano, tá? A ascensão de um governo, ok? Os pés, 10 dedos, o chifre, lá em Apocalipse fala de uma coroa, Daniel fala de pés com 10 dedos, tá? Ou seja, a base desse governo são 10 dedos, ok? Que em Apocalipse nós temos uma coroa, que são 10 chifres, cada chifre uma autoridade mundial, né? A ascensão desse governador político, né, que seria o anticristo, que fará aliança com Israel, conforme Daniel 9:27, né, e Apocalipse 13, do 1 a 10. Tá?
acontece a formulação de um falso sistema religioso sob um falso profeta, Apocalipse 13, do 11 a 18. Tá? A gente vê também o derramamento do julgamento sobre os selos, Apocalipse 6. Depois nós vemos no Apocalipse 7 a separação de 144 mil judeus, que são testemunhas que estarão anunciando a palavra de Deus durante o período da tribulação. Ou seja, se Deus estará pregando a salvação no período da tribulação, a palavra de Deus não volta vazia, e estará sendo anunciado para que pessoas se arrependam. Então, acontecerão juízos, mas Deus dando a oportunidade. Juízo de um lado e oportunidade do outro. Deus dando a oportunidade para que as pessoas se arrependam. Tá? Iniciam-se o julgamento das trombetas, no capítulo 8 ao 11. No capítulo 11, nós vemos, de Apocalipse, a ascensão das duas testemunhas. No capítulo 12 de Israel, de Apocalipse, nós vemos uma perseguição a Israel. Tá? Veja bem. Nesse meio tempo, a gente vai encontrar algumas figuras simbólicas. E alguém pode questionar, mas você disse que você é dispensacionalista. Os dispensacionalistas, eles têm uma visão literal, né? A base da visão dispensacionalista, ela é literal. Tá ok? 1 mais 1 são 2, tá ok? Mas isso não quer dizer que aquilo que é figurado, a gente interprete como figurado. Aquilo que é literal, nós chamamos de literal. E aquilo que é figurado, nós chamamos de figurado. As outras visões espiritualizam tudo e chamam tudo de figurado. E fica fácil, nós já falamos sobre isso lá atrás, fica fácil eu responder a qualquer questão. Isso é figurado, eu não respondo nada, e a pessoa fica perdida e fica numa grande incógnita. Ok? Os acontecimentos... a perseguição de Israel, Apocalipse 12. Em Apocalipse 16 nós vemos o julgamento das taças. As taças vão sendo derramadas, né? Pega ali, ó, taça, né? E vai derramando. E eu fico imaginando o derramar, né? O derramar, tá? Eu fico imaginando se abre um selo, né? Vai se liberando, uma trombeta, vai se ouvindo o sonido, vai longe, né? E o derramar, inundando, né? O juízo de Deus sendo derramado, esparramado por tudo quanto é lugar, né? Eu fico imaginando um líquido, ele vai ocupando todos os espaços. Os juízos da ira de Deus vão cada vez mais sendo abrangentes. Se a gente começar a ler juízos, selos, depois juízos, comece a olhar, pega um pedaço de papel, anota do lado, vai ver, morreu tanto, depois morreu tanto, né? Veja quanto tem a população mundial hoje. Uma vez eu fiz uma conta, né? Aí morre um quarto, depois morre a terça, depois morre a metade. Depois você vai reduzindo, você pega uma fração, tem uma quantidade, dizimou uma parte, depois mais um tanto disso, depois, e vai vendo quanto sobe. A população vai se exaurindo, né? Muita gente morrendo nesses períodos de tribulação, de morte, né? Proliferação de enfermidades, pessoas morrendo e não sendo sepultadas. A gente vai ler aqui versículo que muita gente não vai ser nem sepultada. A Bíblia fala que servirão de esterco para a terra. Fica lá, não tem nem como enterrar, né? Mau cheiro na face da terra, proliferação de vírus, proliferação de pestes, porque é muita mortandade. Não sei se vai dar tempo da gente falar um pouco sobre esses juízos, tá? Mas estou dando aqui algumas infiltrações dos conceitos, tá? Então vamos lá, o julgamento das taças, Apocalipse 16. Aí a grande Babilônia, lá, Apocalipse 17, 18, né, que representa um falso sistema religioso, né, que vai ser impetrado
ok? O anticristo vai requerer adoração, ele vai se assentar no templo de Deus e ele vai requerer adoração para si num dado momento. Vai ser quando Israel vai falar, pera um pouco, peraí, que isso, tem coisa errada. E aí Israel rompe com ele, ok? A gente vai falar sobre o anticristo depois com um pouco mais de detalhes. Tá? Depois nós temos em Apocalipse 16 até 19, do versículo 17 ao 21, nós vemos o cumprimento de Ezequiel 38 e 39, que seria os acontecimentos da campanha da Magedon, a batalha da Magedon. Né? A gente vê nesse período o que acontece lá em Mateus 24, 14, que seria a proclamação do Evangelho do Reino. Mas isso aí não é para a igreja. 24, 14, está falando especificamente com a tribulação. Tá? Incluirá também as profecias ligadas à segunda vinda. Tá? Então, nesse período do dia do Senhor, da tribulação, inclui assuntos como o retorno do Senhor, que está lá em Mateus 24, de 29 ao 30. No final desse período, a gente vê a ressurreição dos santos do Antigo Testamento. Olha, a igreja foi arrebatada. Os santos da igreja ressuscitaram. Mas tem gente boa que não ressuscitou. São os santos do Antigo Testamento. Tá? E muito provável aqueles que morrerem em Cristo na segunda tribulação, na grande tribulação, que aceitarem a Jesus, pagarem com suas vidas, forem mortos, provavelmente estarão ressuscitando também com a segunda vinda de Cristo. Tudo isso englobando o quê? A primeira ressurreição. Nós temos 3 aulas sobre ressurreições. Tá? Uma aula em 3 partes. Tá? Recomendo assistir. Nós temos também Apocalipse 19, do 11 ao 21, nós temos a destruição da besta e de todos os seus exércitos, do falso profeta e de seus seguidores na adoração da besta. Veja bem, a Bíblia não fala anticristo, mas fala de besta. Tá? A Bíblia fala de um maior e um menor. Tá? O maior seria o anticristo, o menor seria o falso profeta. Tá? Te apresentei 2. Quem vai estar também operando nesse período? Satanás. 3. Nós temos a trindade satânica. Tá? Nós temos a trindade espiritual, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E qual será a trindade que vai atuar? Falso profeta, anticristo e Satanás. Ok? E aí a gente vê, após a destruição, a gente vê o julgamento das nações, que acontece em Mateus 25, do 31 ao 46. Nós falamos do tribunal de Cristo, o julgamento da igreja. Nós vamos falar, a gente vai ver na tribulação o julgamento das nações. Ok? Nós veremos também, nesse momento, no final, o reagrupamento de Israel, reagrupamento para que inicie o milênio. E estará se cumprindo a profecia de Ezequiel 37, 1 ao 14. Tá? E nós veremos aí o julgamento de Israel. Israel do banco dos réus. Né? Israel agora sendo julgado. Ok? Não podemos esquecer, né, que Deus tem um propósito com Israel na última semana. As 70 semanas não eram sobre a igreja, eram sobre Israel. Tanto é que pararam as 70 semanas na 69ª, antes de começar a 70ª, abriu-se um espaço. Nesse meio tempo, entra a igreja. Mas a contagem parou na 69ª. Surge a época da igreja. A igreja sobe, continua a 70ª semana. Os propósitos de Deus para Israel não acabaram. Ele precisa tratar. E ele vai chamar para uma conversa no seu julgamento com Israel. Vai cuidar. Tá? Nós vamos ver a reintegração de Israel à sua terra. Tá? Israel, Deus devolve a terra para Israel. Ok?
e a prisão de Satanás. Aí sim, Satanás é amarrado, ok? Apocalipse 20, do 2 ao 3. Se nós de falar que Satanás está amarrado, já falamos lá atrás, né? Está amarrado é o entendimento de quem fala isso. Desculpa dizer assim. Amarrado está o entendimento de quem fala uma coisa dessa. Está amarrado por Satanás? Eu não tenho autoridade. Eu tenho autoridade para repreender Satanás em nome de Jesus. Amarrar ele, o arcanjo lá na frente, né? Lá em Judas, ele fala assim, olha, ele não usou palavra de juízo contra Satanás, mas ele falou assim, o Senhor te repreenda, ok? O que Satanás mais quer é que você acha que ele não é de nada, tá? Que ele não é de nada, eu sou crente, você é crente, ok? Mas ele anda em derredor. Se fosse tão simples assim, Jesus não falava vigiar e orar, tá ok? Se você estiver debaixo dele, vigilando, não deu brecha, tá tranquilo. Mas o que ele quer, porque quando a gente tem algum receio, a gente se previne, tá? Se eu vou mexer com... Já viu aquela conversa que quem morre afogado é quem sabe nadar? Por quê? Se eu sou uma pessoa, tá, que sei nadar, eu vou me expor, eu vou na profundidade. E aí eu menosprezo o perigo. Se eu menosprezar o perigo que é Satanás, eu posso complicar a minha vida espiritual, tá ok? A gente vai encerrando essa parte aqui, tá ok? E a gente pretende já na aula que vem estar falando sobre a natureza da tribulação. Vamos citar vários versículos do Velho Testamento, um monte, né? Vamos ler vários, né? Não dá para esgotar, seria insanidade da minha parte achar que dá para falar, né? A gente vai falar um pouco também sobre a origem da tribulação, a gente vai falar dos propósitos, tá ok? Tudo isso, o momento que vai acontecer a tribulação, ok? Tudo isso na aula que vem. Deus abençoe e até a próxima aula. E agora que você foi abençoado por esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos produzindo muito conteúdo para você ser extremamente abençoado. Tchau!